Aos poucos, a campanha do Fale Mais Lula, que a direita está promovendo, vem ganhando força. Lula vem falando abertamente várias bobagens. E aí, até empresa de checagem, que antes só passava pano para o governo petista, está começando a desmentir o Lula e dizendo que Lula, pois é, pode ser um estelionatário eleitoral. Afinal, mentiu durante o seu período eleitoral e na hora de fazer, está fazendo tudo o contrário. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão da reforma tributária, enfim, muita coisa importante para a gente discutir ainda nesse editorial com você. É importante que você dê o like, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva. Eu preciso pedir, lógico, para que o YouTube entenda a relevância do canal. Vamos começar? Bora lá! Olha só, essa matéria de checagem aqui, esse instituto de checagem é aos fatos. É o tipo de instituto que dificilmente você vê tecer críticas ao Lula. Mas a coisa está ficando tão escancarada que até eles têm que se sucumbir à realidade. Matéria do Aos Fatos. Falas de Lula em defesa da ditadura de Maduro na Venezuela contrastam com o discurso eleitoral. Ou seja, mentiu mesmo. Falou uma coisa e na prática é outra totalmente diferente. Antes de ser eleito pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva declarou que não concordava com a política econômica da Venezuela e que defendia a alternância de poder no país. Após assumir o poder, porém, o mandatário passou a afirmar que o autoritarismo no país vizinho seria uma narrativa construída por inimigos do regime. Ao começar a defender o regime ditatorial venezuelano, Lula passou a omitir e distorcer dados sobre a situação no país, cujo governo é acusado por organizações internacionais de perseguir dissidentes e faltar com a transparência nas eleições. O que você precisa entender sobre toda essa situação do Maduro e do Lula? As falas do Lula já não convencem sobre a Venezuela. Antes, você citar que Lula tinha alinhamento ideológico com ditadores, como o próprio Daniel Ortega, o Nicolás Maduro, se era taxado de fake news, de espalhar fake news, poderia ser até multado, o que aconteceu com alguns, inclusive a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira. E aí, agora, manter esse discurso ficou impossível porque Lula fala abertamente que são companheiros e defende esses mesmos, mesmo dentro da Mercosul. Mesmo que para isso precise causar briga com os Estados Unidos, com o Uruguai, com a União Europeia e com a própria ONU. Pois é, em um editorial que foi publicado no jornal Metrópolis, o Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU pediu a liberação de detidos ilegalmente na Venezuela. Lá ele falou que não há o devido processo legal, tem gente presa além do limite legal estabelecido para prisões provisórias. Lembra, né? Lembra aqui, eu sei. Também há perseguições de cunho político a jornalistas, pessoas presas, mortas, enfim. O alto comissário da ONU pede ao mundo que não passe a mão na cabeça da Venezuela. E adivinha quem passa? Pois é, o Lula. E isso é totalmente errado, totalmente equivocado. E quando a gente está falando de ditaduras, de Lula, afagando esses regimes não democráticos ou de democracia relativa, eu cito para vocês uma fala do Rubinho Nunes, que citou uma matéria da Revista Oeste. A polícia da Nicarágua invade convento e prende freiras brasileiras. O regime de Daniel Ortega negou o visto de residência das religiosas, invadiu, prendeu e tocou as freiras brasileiras. Não se pode evangelizar, não se pode falar de Cristo na ditadura da Nicarágua. Afinal, comunismo e o cristianismo não se misturam.
E aí o Rubinho escreveu o seguinte: jornalista brasileira é agredida pelos seguranças do Maduro. Polícia da Nicarágua invade convento e prende freiras brasileiras. O ministro dos Direitos Humanos, do Lula, segue em silêncio. Os direitos humanos do PT só serve para defender bandido pelo jeito. Então é uma crítica contundente que o vereador, ele que é vereador, tem um cargo público, faz em relação ao governo PT e inclusive ao próprio ministro de Direitos Humanos do Brasil, que fica em silêncio quando o caso é esse. Inclusive, está rolando a CPMI das ONGs, a CPI das ONGs lá no Senado. E essa CPI, ela é muito interessante porque está havendo acusações das mais escabrosas de abusos de pessoas indígenas no Amapá, de tráfico de crianças, de órgãos. E o pessoal de direitos humanos está fingindo que isso não está acontecendo, está caladinho. É uma hipocrisia muito grande que a gente vê e talvez a gente fazendo esses vídeos, a gente consiga abrir um pouco a mente das pessoas para que elas não acreditem nas hipocrisias que são inventadas por aí. E por falar em hipocrisia, vem cá que eu tenho mais uma matéria para vocês. Essa matéria é do Valor Econômico e a gente está falando sobre a reforma tributária. Estímulos à economia verde são incorporados à reforma tributária. Veja quais. O relator incluiu mecanismos para estimular produtos mais sustentáveis. O que eu quero que você entenda aqui nesse editorial? Eu vou fazer a leitura e depois eu vou te explicar. Lembrando a vocês que é a minha especialização no direito. Eu sou especialista em direito tributário e é sobre isso aqui que eu quero explicar para vocês. Eles vão criar novos tipos de impostos aqui. A parecer preliminar, apresentado há uma semana, tem 4 mecanismos novos. E esses mecanismos visam criar impostos ambientalmente positivos. O principal é que o imposto seletivo, que vai ser um novo imposto a ser criado, incidirá sobre bens e serviços que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Dentro do direito, você sabe qual é a definição de meio ambiente? Não é mato não, tá? Não é floresta, mato não. Meio ambiente é todo aquele ambiente que é necessário ao convívio do ser humano. Existe o meio ambiente do trabalho, existe o meio ambiente social, existe o meio ambiente da fauna, da flora. Tudo isso faz parte do meio ambiente. E aí, na prática, o que isso faz? Vai se criar um imposto a mais. Se eu entender que o cigarro é danoso ao meio ambiente, eu taco um imposto ali de 70% sobre ele. Tudo bem. Se eu entender que a pinga ou a cerveja é danosa, eu vou tacar o imposto que eu quiser sobre aquilo. E quem vai definir? Estados, municípios e União. E aí, se eu definir que um determinado tipo de conteúdo pode ser danoso à psique das pessoas, eu posso usar isso como manejo de perseguição? Se eu quiser beneficiar um dado produto e prejudicar a empresa nacional, eu posso criar um imposto sobre um determinado produto? Posso. Então, é uma autonomia grande demais que o governo passa a ter sem precisar do Congresso. Está pulando o Congresso. É complicado. E isso pode ser criado por decreto. Outra inovação é que o Imposto sobre Veículos Automotores, o IPVA, poderá ser progressivo em função do impacto ambiental do carro, moto, caminhão e a partir da reforma das embarcações e aviões. Com isso, os estados poderão cobrar a alíquota menor daqueles menos poluentes e ampliar a carga com as maiores emissões. Vamos lá. Quem não tem aí o seu carrinho mais antigo? Você acha que os carrões de hoje em dia tudo não vem com catalisador, menos poluente? Pois é. Então, eles podem pegar o seu opalão velho, a sua caminhonete velha, o seu fusquinha e tacar um imposto progressivo de até 10% do valor do seu carro por ano.
Ah, mas isso é bom, vai desestimular carros velhos. Pois é, fala isso para um cara que mora na favela e que ganha um salário mínimo, se ele pode andar de carro novo por aí. Não pode. Sem contar que, vamos lá, o Estado vem e fala, ó, carro a gasolina é poluente, carro a diesel, demais. Agora você vai ter que ter carro elétrico. E se você não tiver carro elétrico, o carro a combustão vai ser taxado com um imposto progressivo. Então, vou tacar um imposto alto. Você vai pagar 5% do seu veículo. Se não quiser pagar, compra o elétrico. O Estado não está sendo mal. É você que não quer preservar o meio ambiente. Compra um carro elétrico. Você está entendendo? Assim que essa subjetividade no direito é perigosa demais. Isso não ajuda em nada, principalmente dentro do direito tributário, que é um Estado que tem uma sanha por arrecadar dinheiro gigantesca. E aí, vocês sabem que eu sou tarcisista, ou seja, eu curto o cara pra caramba, acho que o cara bate um bolão aqui dentro de São Paulo. Mas eu sou independente e coerente, e o cara tá dando bola fora. Tarcísio vai tentar convencer Bolsonaro a mudar de ideia sobre a reforma tributária. Ok. Eu ainda não consegui vislumbrar, por isso que eu estou pesquisando mais sobre a visão que o Tarcísio está apresentando, está tendo, de que a reforma tributária é positiva. Até então eu não achei. E o meu papel aqui é cobrar. Eu posso gostar do Tarcísio, mas o empregado é ele, o patrão sou eu. Eu que pago os impostos. E é ele que está definindo como que eu vou pagar. Sabe, vocês têm noção tanto que isso é louco? Somos nós, brasileiros, que pagamos essa patifaria de imposto. E são eles que recebem pregaçar do jeito que eles querem, que definem o quanto que a gente vai pagar. Imagina o seguinte. Você está num determinado lugar, onde tem uma pessoa que está ali, e você chega para prestar um serviço. De repente, a pessoa te diz o quanto que você vai poder cobrar. E para o cara que você prestou o serviço, ele vai dizer o quanto que ele vai poder pagar. Mas quem vai administrar esse dinheiro é o Estado, é o cara. Não dá, né? Não dá. É complicado. Então, o que é errado é errado. O que é certo é certo. Sabe por que eu critico? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso. Lula libera 2,1 bilhão em emendas parlamentares num único dia. Então, meu amigo, o dia que faltar dinheiro para comprar deputado e senador, prepara para pagar caro no seu Fusquinha, no seu Escortinho. Meu primeiro carro foi uma Belina, do modelo Del Rey. Se você for mais antigo aí um tempinho, você vai lembrar o que é o Belinão Del Rey. Marca Ford, coisa impecável, coisa bonita. É lógico, era um carro velho, era o que eu podia. Um cara casado, recém-casado, uma Titanzinha velha, 2002, com 27 prestação para pagar, trabalhando de gesseiro. E eu precisava carregar saco de gesso, placa de gesso, afinal, barriga ronca. E aí, eu tinha minha Belininha velha, meu primeiro carro, mas que coisa bonita. R$3.500 foi o que eu paguei na época. Era motivo de orgulho para mim, porque era o que eu podia pagar. Era o que eu tinha condição de pagar. E aí, vira e mexe, ficava aquele medo de passar na Blitz quando eu não dava conta de pagar o imposto. É brabo. Você já deve ter passado por isso. Espero que não. Mas se já passou, você sabe o que eu tô falando. Agora imagina se no dia de pagar 2,1 bilhão para a turminha votar a favor dele, tiver faltando dinheiro no caixa. A sua Belina, que custou R$3.500 num ano, vai ter que pagar 350 de PVA. Por quê? Ele é poluente. Poluente? É poluente, nós precisamos de mais dinheiro. Taca imposto em cima deles. Pois é, meu amigo. É isso aí que pode acontecer. Então, se é para isso, não tem meu apoio não. Tô fora. Tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo editorial.